Bom dia, todo mundo. Feliz dia, pessoal. Bem-vindos à live. A hora do chá. Eu sou Pavite Silva. Eu sou Bianca Capel. Estamos juntas novamente. Hoje nossas internets A louca. chuva acho que deu uma mexida aí nas redes. Quem está entrando agora, estamos entrando então na live Hora do Chá. Estamos esperando agora a Pedra entrar, a Pedra Rosa, na nossa A convidada de Pedra hoje. Rosa, nossa convidada de hoje. Então vamos falando enquanto isso, né? Pavi, pode continuar que eu falo aqui com a Sim, Pedra. pessoal, quem está entrando agora, a gente está hoje a live maravilhosa com a nossa querida convidada Pedra Rosa. Deixa eu ver como é que é aqui o tema dela. É a consciência das nossas emoções como chave para a cura, né? Então a gente vai falar muito, Pavi. Ela vai explicar de como a gente lida com as nossas emoções diárias, né? Que a gente vive numa dualidade, né? Enfim, são emoções, né? Então elas estão sempre oscilando. E ela vai nos ajudar falando, porque ela tem uma terapia já há mais de 20 anos, consciência. Ei! É a Pedra! Consegui! Da nossa live, A hora do chá! tivemos aqui umas coisas técnicas, mas já tá tudo certo. Tá. Quem está entrando agora, então, estamos na live A Hora do Chá, eu, Pavite Silva, Bia Capel, com a nossa convidada especialíssima, maravilhosa, Pedra Rosa. Lembrando vocês de vocês compartilharem essa live, principalmente se vocês acharem que o conteúdo, que o conteúdo é importante. E também temos uma. Não, aqui não, Bia, só. Aí. Temos um sorteio muito especial no dia de hoje. Essa semana é a semana dos Dias dos Namorados. Então, a gente criou uma xícara da Hora do Chá, só que ainda não comprou. Ela vai ter aqui a Hora do Chá com o Dia dos Namorados para quem participar até o final da nossa live. Essa aqui é a nossa da Flor do Grão. Olha que linda. Vai tem ser mais ou a menos sua. assim. E tem um nomezinho. No caso, não vai ter um nome. Vão ser duas xícaras, né? Porque vai ser para o namorado e para namorada. Ou para namorada, namorada, ou namorado, namorado. Depende das opções, né? Então, fica tentando lá, Bia. Nós estamos com um probleminha aqui na nossa luz técnica. Não, mas deixa a luz. Não, deixa a luz, não. Precisa dela. Vou falar um pouquinho da Pedra, Bia. Então, Pedra, hoje a gente vai continuar com aquele tema que a gente não conseguiu, né, falar mais, que era das nossas emoções como chave para cura mesmo, né? Que a gente diariamente, eu estava até começando a falar antes de tu entrar, diariamente a gente tem as nossas emoções são muito oscilam, né? Elas estão sempre oscilando. A gente não consegue estar sempre equilibrada, né? Não seria perfeito, né? Então, como a gente conseguiria, né, de uma maneira mais prática, no dia a dia tá lidando com as nossas emoções e trabalhando com elas, né? Mas antes de tu falar, Pedro, eu vou só apresentar aqui para o pessoal rapidamente um pouco de ti, para quem não te conhece, ou quem não viu outra live, né, que não viu a apresentação. Então, gente, a Pedra, assim, é terapeuta, a gente chama terapeuta holística, porque tem essa visão mais ampla do ser, né? Há mais de 20 anos, e ao longo todo esse trajeto, que ela usa homeopatia, fitoterapia, reiki, e a base da terapia é o sufismo e o xamanismo, né? Ela foi desenvolvendo uma terapia que ela chama de consciência interacional, né? Que é isso que a gente vai falar hoje, de saber lidar com as emoções. E também ela é líder espiritual pela tradição do fogo sagrado, que tem um nome aqui que eu não sei falar, depois tu pode falar, Pedro, mas é comprido. E também é mulher medicina do caminho sagrado e especialista em naturologia, né? Então, Pedro, bom dia! Bom dia! A Nossa, é gente uma conseguiu. alegria estar aqui com vocês. Se quiser já começar a falar, então, um pouco mais de ti, ou um pouco Tá. da tua formação, ou já quiser entrar. Então, assim, dizer que é muito bom estar aqui, né, falando sobre esse tema que eu amo tanto. E há 20 anos atrás, eu entrei em dois caminhos, o xamanismo e o sufismo. E no sufismo a gente aprendia estudava informações relativas, né, que são ancestrais, a uma prática taoísta para trabalhar essencialmente as emoções. E é em cima assim, desse material assim, que eu fiquei por volta de uns 7, 8 anos, né, estudando isso, que eu comecei a exercitar isso na minha vida.
e hoje eu compartilho, né, com as pessoas o máximo que eu posso, porque ela é uma grande chave assim, para a gente sair de determinadas situações em que nos fazem sofrer. Então, muitas vezes eu estou assim com aquela sensação assim no peito, né, aquela confusão na garganta, esse campo emocional, né, que fica da garganta ao umbigo, todo congestionado, e aí isso vai dando, já começa a vir pensamentos, o corpo já começa a ter uma série de sensações físicas que parece que não tem fim, que a gente não vai dar conta. E aí, a gente vive muito isso, né? Eu percebo na maioria das pessoas que eu atendo que isso é uma constante nas vidas, né, delas. Sabe? Desde criança, eu tenho meu neto com 4 anos e eu vejo ele vivendo isso, né? Eu já começo a trabalhar isso com ele, né? Já começo a fazer uma segunda linha, trabalhando essas emoções nele, porque a emoção ela gera um processo químico interno que desestrutura todo o nosso corpo. Então, aprender a lidar com elas faz diferença para a gente sair de determinadas situações em que a gente tem a sensação de que não vai conseguir. Essa é a sensação que dá, assim. Por isso que muitas vezes a gente foge das coisas, tem briga com as outras pessoas, trabalha, né? Trabalha de uma forma que não deveria trabalhar, né? Faz mais do que tem que fazer, ou não consegue fazer tudo o que tem que fazer. Então, assim, são muitos gatilhos que acontecem na nossa vida com o nosso dia a dia que a gente não dá conta. Então, eu quero passar, assim, tem muita informação, assim, para passar sobre esse tema, mas eu vou tentar simplificar ao máximo para ficar o máximo possível acessível, né, para as pessoas que estão nos ouvindo. Com certeza. Então, o que é básico? Vou trabalhar assim de uma forma bem básica e depois vocês podem perguntar o que gostariam de aprofundar. Então, todo o processo emocional, né? Quando então surge eu gosto muito de falar algo assim bem simplório, tipo assim, eu estou aqui parada e aí chega uma pessoa na minha frente e diz oi, como se estivesse dando um susto em mim. Aquilo gera um gatilho que vai direto, né? Que vai em alguma parte do nosso campo emocional, que o nosso campo emocional está da garganta ao umbigo, e vai direto para o nosso cérebro. No nosso cérebro, ele vai para o cérebro ele se sente como se ele estivesse sendo atacado. Então, ele manda um comando para o corpo para que ele produza substâncias químicas relativas àquela emoção para poder se defender e manda uma mensagem para a nossa amígdala, que é uma glândula que tem próximo do nosso cérebro, para que ela faça um escaneamento assim, de todas as cargas de emoções similares àquela que estão contidas na nossa memória. Então, o que é que acontece? A amígdala imediatamente, né, acessa todas as cargas emocionais similares e isso tudo vem tudo à tona. Então, aí começa todo esse emaranhamento, né? Ao mesmo tempo que a amígdala traz todas aquelas cargas de emoções similares e o corpo produzindo química para se defender do possível ataque, isso gera um caos interno, porque aquela emoção que era simplesmente um susto, né, uma brincadeira, ela se transforma como se fosse uma guerra, como se tivesse acontecendo um amontoado de coisas, né, internas, de gerações de substâncias e etc. E aí começa a dar todas essas sensações físicas que a gente não dá conta. Então, no momento em que a gente começa a ter noção disso,
que chegou algo que te impactou? Será que ela caiu fora? Não sei. Ah, acho que sim. Ai, que não dá pra ver. Gente, só um instantinho que a Pedra acabou de sair aqui da Eu acho que transmissão. ela caiu. Vamos tentar Vamos novamente. ver se ela vai... Espera quando ela entrar. Falar com ela aqui pelo WhatsApp, tá, Pavi? Sim, pessoal, como que vocês estão ouvindo aí a nossa live? Está boa? Está alta? Está boa a imagem? Fala para nós, para a gente poder se ajustar aqui. E aí, a Pedra também, quando vocês estavam ouvindo ela, estava bem. Eu acho que ela caiu. A Bia está tentando entrar em contato com ela novamente. Com essa questão aí desse tempo muito úmido, acontece que as transmissões ficam bem complicadas. E agora? Vamos... Está baixo ainda. Gente, só um instantinho que a gente tá esperando ela entrar, tá? Esse assunto que a Pedra traz é muito, muito interessante, porque mostra bastante essa questão do som. O som está bom, Renata. A Renata falou que o som está bom. Que bom, Renata, obrigada. Mostra como é importante e como a gente não consegue dissociar, então, as nossas emoções do nosso físico, né? Que todas as nossas emoções, em algum momento, vão afetar fisicamente nós, e afetam fisicamente já, né? Principalmente quando a gente tá nervosa. Quando a gente tá nervosa, né, Pavi? A nossa respiração fica mais rápida, a gente fica com pressão alta, quem tem tendência, né, a ter pressão alta. Então, as nossas emoções está diretamente ligada com as nossas sensações físicas, com toda essa parte hormonal. E a Pedra começou justamente a explicar disso, né? E como a gente vai conseguir lidar, porque não é um trabalho que é fácil para nós, né? Enfim, até para nós terapeutas, que a gente tem que sempre tentando estar mais equilibrado para ajudar, inclusive, as outras pessoas. Mas tem dicas boas que a Pedra pode nos dar, que a gente consegue identificar essas emoções, né? E conseguir trabalhar com elas para que elas não nos afetem a todo momento, né? Todo tempo. Como a gente sabe que tudo é energia, de acordo com nossos pensamentos, a gente cria então a realidade. O momento que a gente percebe que o pensamento está ruim. Oi, querida. Oi, Ratna, minha linda. Feliz dia para todos que estão aqui entrando com a gente. Infelizmente, ela caiu. Não sei o que está acontecendo. Ela deve estar bem ruim a conexão dela. Espero que ela volte, né? Enquanto ela não voltar, a gente vai conversar um pouquinho com vocês. Vou ligar pra ela. Tá. É isso que acontece quando a gente está com pensamentos, porque a nossa mente, como eu comentei já um tempo atrás na live da Didi, também da Paty, a gente tem em média de 85 mil pensamentos ao dia. E desses 85 mil pensamentos, em média de 85 a 90% são pensamentos ruins. Então, qual que é o nosso trabalho diário? Nosso trabalho diário é ajustar nossas rotinas, né? Dentro das nossas rotinas, a gente, não, quando ela entra, a gente vê, ela pede para entrar, a gente vê ali. É ajustar nossa rotina para que a gente comece um dia já muito bom, né? Então, esse ajustamento da nossa rotina, a gente já vai começar percebendo desde manhã cedo como que estão nossos pensamentos. E os pensamentos, eles moldam a nossa vida, né? Então, eles transformam a realidade, a realidade. Eles realmente fazem isso, gente. E é toda energia, né? E parece que é papo de louco, mas não é. Então, quando você começa a vir um pensamento, como é que a gente faz essa mudança, então? Uma das técnicas, assim, que pode fazer, que é muito simples, mas é complexo. O pensamento veio, você muda o pensamento. Você ou passa na sua mente próximo, ou você canta uma música, ou você fala outra coisa. Troca o pensamento por uma coisa positiva. Ao medida do tempo que você for fazendo isso, automaticamente, quando vier os pensamentos, já vai vir a voz atrás dizendo de novo o pensamento. Gente, isso é transformador. É transformador. Além das técnicas que tem várias, né? Gente, eu não sei. Inclusive o que a Pedra vai falar, vai explicar muito melhor, mas em linhas gerais, tu saber identificar, assim, a emoção. Eu acho que ela vai conseguir agora. Deu, Deu, gente, ela vai entrar novamente. E ela vai entrar, vai explicar, então, e muito ela bem vai isso. ser a rainha. Sim. Oi,
Caiu? Me tiraram do ar. Oh, volta aí, Pedra De querida. volta, Então, então. quem está entrando agora, essa é a nossa Pedra Rosa. Ela está falando, então, um assunto muito importante conosco. E, para quem não conhece ainda, o nosso programa A Hora do Chá, a gente trabalha com a saúde, fomentando a busca da cura interior através do autoconhecimento, de técnicas maravilhosas. Que nossa Pedra Rosa, mais que ninguém, nossa maestra, vai aqui reger essa orquestra de hoje da nossa live A Hora do Chá. Pedra, pode continuar então. Tá. Então, eu estava nesse emaranhado que gerava, né, toda essa confusão interna e que a gente não conseguia sair. Então, como sair desse emaranhado, tá? Então, a primeira coisa que temos que fazer é lembrar. Lembrar que eu não sou esse emaranhado. Isso é muito importante, porque muitas vezes o que acontece é que a gente esquece que a gente está no corpo, mas a gente não é esse corpo. O que verdadeiramente eu sou, esse é o ponto. Porque eu sou exatamente o que dá vida para o corpo. Pedra ficou sem som. E se tu puder falar um pouquinho mais alto, meu bem. Tá. Esse corpo se movimentar, esse corpo fazer as coisas acontecer. Então, é um conjunto, esse espírito que está em mim, né, que alimenta essa alma e que faz esse corpo ter essa vida aqui na Terra. Então, no momento que a gente lembra, eu lembro desse ser, eu lembro do que eu sou. E começa, então, a fazer contato interno consigo mesmo. E primeira coisa que eu vejo assim que é muito importante é encontrar um lugarzinho onde possa ficar mais sossegado, ou mesmo que esteja no meio de uma reunião, né? Dar essa paradinha, não precisa nem fechar os olhos, assim, é dar essa parada, observar o corpo e sentir. São duas palavrinhas básicas, olhar e sentir. Então, é como se eu estivesse olhando para o meu corpo inteiro, colocando toda a minha atenção no meu corpo inteiro, da cabeça aos pés, porque essa atenção dá força para o corpo interagir, e eu vou sentindo, porque o sentir é que faz essa ligação da nossa mente com o nosso coração. Então, no momento que eu começo a me sentir, né? Começo a sentir mesmo, assim, sentir apertar as mãos, né? Ou então perceber as sensações físicas que estão no corpo. Isso por si só já começa a te trazer de volta. É como se a tua alma se evadiu, né? O teu campo se evadiu diante daquele caos. E aí, no momento que tu começa a te sentir, a botar a tua atenção em ti, tu começa a trazer o teu campo de volta. E no momento que esse campo retorna, aí se tem condição de se trabalhar esse caos. Então, aí vai observar, né, da garganta ao umbigo, vai perceber onde é que sente que está mais tumultuado. Porque é como se nós fôssemos um cálice. Então, são 4 emoções que são básicas. A primeira emoção que está ligada na área umbilical, que está ligada com a raiva, que é uma raiva primitiva, que já nasce conosco, a gente já traz essa raiva, que ela já vem dos nossos antepassados. Então, essa raiva está nessa área umbilical, depois nessa área do plexo solar, né, aqui nessa região do estômago. Então, aqui está o medo, porque quando eu sinto raiva, imediatamente eu sinto medo de estar sentindo algo que é proibido sentir. Foi no passado que sentir raiva é algo muito ruim, que é coisa do demônio, que é, né, que é algo que a gente não pode sentir. Mas é uma emoção que está em nós. A gente precisa reconhecer isso. Então, quando eu observo a raiva,
eu vou olhar que vem um medo junto de estar sentindo aquilo. Então, aí se trabalha esse medo, né? Eu só observo o medo. Aí o medo vem a culpa, que pega essa região do cardíaco, que dá aquela sensação assim de tristeza, de dor, né? de agonia. Então, de negação daquilo que a gente está sentindo, porque tem uma culpa. E toda culpa tem um culpado. E todo culpado merece castigo. Ou eu sou culpada e os outros são inocentes, ou os outros são inocentes e eu sou culpada daquilo que eu estou sentindo. Então, em ambos os casos, eu me puno. E eu vou me punir, né, com ira, que é uma emoção que para mim faz muito sentido, que é uma ira e vingança que pega na garganta. Que isso tudo está ligado com todas as memórias que a gente já está trazendo de 7 gerações passadas, né? E que vai se repetindo nas 7 gerações futuras. Só que eu já sou uma geração futura da minha mãe, dos meus avós. A mesma coisa que os meus netos já são uma geração futura minha, né? Então, não dá assim, não, eu cheguei aqui e agora começa. Não, já está se repetindo tudo. Então, no momento que eu tenho essa clareza, o que é que eu faço com isso? Então, eu vou respirar, né, olhar, trazer essa atenção, depois colocar a atenção, então, assim, se puder fechar os olhos, colocar a atenção da garganta ao umbigo. E aí observar nesse circuito onde que está a perturbação maior. Então pode estar, né, em qualquer uma dessas áreas que eu citei. Quando eu percebo ali onde está aquele tumulto, então eu coloco a atenção toda onde está. Eu não fujo. Eu coloco a atenção no lugar onde está aquela emoção. E eu vou fazer essa perguntinha sem trazer resposta. Qual é a emoção que está aqui? Porque essa emoção, essas 4 emoções que eu citei, elas vão se dissipando, elas vão se misturando com outras. Então, da raiva já vem, né, outras similares que vão se juntando, né? O medo, né? Já vem o pavor, já vem o pânico, né? O desespero. Uma emoção muito comum, né, nos atendimentos que eu faço é uma sensação de desespero, porque quando entra essa sensação de desespero, a gente tem a sensação de que não vai dar conta e foge. É aí que a gente foge, por isso que a gente precisa olhar e sentir para se trazer de volta. Então, no momento que eu observo, né, que tem aquela sensação no meu peito, assim, no meu plexo solar, e de repente eu observo e vejo qual é a emoção que está aqui, aí vem, de repente, medo. Aí eu vou observar e vou repetir mentalmente, medo. Se é medo realmente, ou outra emoção que venha, que eu repito, né, medo, 30 segundos alivia a sensação física. Se não fica igual ou aumenta. Esse é a chave. Eu estou caminhando na rua, de repente começa a surgir aquela sensação no meu peito. Eu já sei que aqui está relacionado, né, a essa área, mas eu vou perguntar, eu nem vou, se está muito confuso, eu vou tentar testar de acordo com o que eu já mais ou menos sei do que normalmente eu sinto. Mas senão eu vou perguntar, o que eu estou sentindo? Aí vai vir, sei lá, um desespero, vai vir um culpa de alguma coisa que eu falei para alguém, né? Aí eu vou observar aquilo ali, né? E vou convidar culpa, ou então desespero, ou a emoção que vem. Um pavor. Então, aí no momento que eu observo, e eu vou percebendo, 30 segundos. Se não alterou, é porque não é aquela emoção. Então, só que isso é um teste que a gente vai fazendo.
é como se a gente fosse fazendo uma experimentação com a gente mesmo. No início, quando eu comecei, as minhas amigas, né, me falavam, faz isso, como eu estou fazendo aqui, né? Eu estava estudando isso aí, só que eu não conseguia acessar a emoção. Por que eu não conseguia acessar a emoção? Porque eu estava, é como se a minha alma estivesse distante de mim. Meu campo de energia estava disperso. Então, eu não estava em mim, eu estava como se eu estivesse longe. E aí não conseguia sentir emoção, sentia a confusão, mas não conseguia identificar a emoção. Então chegou um momento que eu comecei eu morava ali na Lagoa da Conceição, né, caminhando na beira da lagoa, e eu disse, o que é que eu faço, né, porque eu sabia que esse material era importante. E aí eu disse, eu já sei, vou convidar as 4 emoções. Aí comecei a convidar, né? Raiva, medo, culpa, ira e vingança, né? E comecei a experimentar, sentir meu corpo e convidar essas 4 emoções. E aí eu fui acessando e aquela sensação, aquele desespero foi desaparecendo, foi diminuindo. Aí eu vi que funcionava. Aí eu comecei a trabalhar nesse sentido, né? Porque aí trazia e voltava para o meu corpo, e aí eu conseguia experimentar mais informações. Então é um caminho, porque esse caminho, né, que muitas vezes as pessoas querem uma técnica. Tudo que a gente quer é que tenha uma técnica, ainda mais agora nesse momento tecnológico, as pessoas querem uma teclinha que a gente possa acessar e sair do sofrimento. Mas a gente esquece que o sofrimento é que nos faz crescer. O sofrimento é a chamada de atenção para aquilo que eu vim realizar, aquilo que eu vim viver, meu propósito de vida que eu não estou conseguindo realizar. Então, eu estou sofrendo porque eu ainda não consegui me apossar das minhas ferramentas que eu trouxe. Então, porque quando a gente nasce, a gente estabelece um propósito, né, com essa inteligência que me gerou. Então, qual é o propósito? Então, é a mesma coisa assim, eu vou fazer um mestrado na Alemanha, né, e eu preciso, né, escrever, né, fazer um projeto para ser aprovada lá. A mesma coisa quando eu nasço, né? Eu tenho que estabelecer um propósito para justificar, né, o meu nascimento, a não ser que eu venha para cá, né, com um propósito de ser curado, né? Então, que aí são as pessoas que já vêm já com uma série de dificuldades e que acabam tendo que ficar recebendo a ajuda dos outros só, né? Ô Pedro, isso que tu está falando é muito interessante, porque é justamente isso que a gente veio tentar explicar hoje para o pessoal, ainda mais tu que sabe explicar super bem porque é a tua terapia, né? Então a gente tem que, na verdade, para conseguir identificar essas emoções, né? Que no caso, voltar, porque a gente fica nessa confusão, né? Que tu falou. Então a gente tem que, esse voltar a gente consegue fazer, então, respirando e nos conectando de volta num ambiente mais tranquilo, né? Mesmo que esteja no meio da confusão, a gente tentar se conectar, então, com a gente, né? Com as nossas sensações, com o nosso corpo, porque senão a gente não consegue nem identificar as emoções. Seria isso? Isso é bem importante, é bem isso aí. Porque se eu estou... É bem interessante, assim, porque às vezes eu vou falar uma história e me vem uma sensação, assim, meio nada a ver, né? Porque é muito mais amplo do que a gente consegue imaginar, né? Então, a gente se vê só esse corpo, né? Só essa casa. A gente não consegue fazer essa conexão com esse todo, com o universo. Eu não consigo, né? No início, assim, que falava assim, conversa com as estrelas. E eu dizia, como conversar com as estrelas? As estrelas estão lá em cima, eu estou aqui, né? Como é que a estrela vai me ouvir, né? Então, no momento em que a gente começa a perceber que nós não somos só esse corpo, que a gente é muito mais, que é um potencial imenso. Eu sou apenas uma teclinha
desse mundo, né, da internet, né, digamos assim. Eu estou usando bem esse, que eu acho que é uma coisa bem compreendida. Então, assim, a dificuldade que é para a gente entrar, né, ajustar os nossos... Porque nós não fomos acostumados a trabalhar com internet, né? Então, para mim, ainda tem muita dificuldade, porque não né, da era que eu vim, não tem. Só que o meu neto hoje, de 4 anos, ele mexe com toda facilidade. Diz, oh, vovó, é aqui. Porque ele está acostumado com essa interacionalidade, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é começar a lembrar. A gente brincava muito que dizia assim, eu lembro. Porque o eu lembro é uma forma da gente trazer a atenção para a gente mesmo. Então, tem até uma prática sufi, né? Que eles dizem assim que eles... Uma forma de trazer essa atenção, né? Então, o que é que eles faziam? Cada vez que eles iam entregar um objeto para outra pessoa, então a pessoa, antes de pegar o objeto, ela tinha que dizer, eu lembro. E aí pegava o objeto e aí não era um jogo, né, que eles faziam. Então ele é uma forma da gente treinar a nossa atenção. Se cada vez que eu vou pegar uma xícara, eu disser eu lembro. Então treinar esse eu lembro faz com que a gente se torne mais presente da gente mesmo. Então, só que a gente foi esquecendo de nós. Nós fomos esquecendo e fomos acreditando que nós somos só essa personagem, né? E esse corpo. Então, nós passamos a idolatrar essa personagem e esse corpo. E esquecemos dessa divindade que somos. Então, é como se fosse o carro e o motorista. Então, o carro, né, está ali, eu tô no carro, que é esse veículo, né, que está ali, e eu estou dirigindo, o motorista que está dirigindo o carro. Aí, de repente, imagina o carro dizendo assim, o motorista não sabe de nada, eu vou dar os meus próprios comandos. Tira o poder do motorista e assume o comando. Aí o carro, né, o motorista dá um comando, ele não obedece mais, ele vai para lá, vai para cá, né? E daqui a pouco o carro se esborracha porque ele não tem essa inteligência de dirigir. Então, é essa inteligência divina, né, que está em nós, que está em toda a Terra, né, que está em todo o universo, é que a gente precisa lembrar. Lembrar que nós somos essa inteligência divina. O que eu sou é essa inteligência divina. Eu estou num corpo. Eu tenho essa alma que me dá essa eletricidade para o corpo poder se manifestar, o corpo poder interagir na Terra. Mas eu não sou, né? Então, essa personagem e esse corpo, eles morrem. A alma e o espírito permanecem, não morrem. Então, por isso que a gente sofre tanto com a morte, porque a gente acredita que quando o corpo e esse personagem morre, né, a gente morreu. O personagem morreu, mas a alma continua. E essa alma continua, né, trazendo essa memória desse personagem. Por isso que a gente acredita que ele ainda está vivo, né? Que ele ainda está aqui andando no nosso meio. Então assim, é bem importante, assim, o que eu sinto, que eu diria assim, para as pessoas, né, que estão me ouvindo, é 2 pontos, isso tudo que eu falei, 2 pontos que são básicos. Um é esse lembrar de si mesmo e colocar atenção nesse olhar interno e se sentir. É como se estivesse olhando para dentro, botando atenção dentro de si e sentindo o seu corpo. Esse aí é chave. Façam isso. E se tiver muito confuso, imagine como se fosse uma espiral girando da direita para a esquerda, do pé para a cabeça, umas 3 vezes. Depois mentaliza o sol e do sol vindo esse espiral, né,
no sentido horário da esquerda para a direita, né? Que aí reorganiza, né? Dá uma organizada no campo de energia. Então, isso aí é fundamental. Assim, eu utilizo isso, né, há 24 anos e é muito importante para a minha vida. Veio aquela dor, aquela confusão, aquele pensamento, aquela sensação, se não dá tempo de ficar olhando ou não sabe ainda como fazer. Então, mentaliza, se imagina esse espiral girando dentro da tua cabeça, se movimentando, sabe, assim, em sentido anti-horário. Isso vai organizando. Sempre que puder, dá uma paradinha, fecha os olhos. Eu faço isso quando eu estou no carro, né, que eu não estou dirigindo. Então, eu fico ali, fecho meus olhos, imagino aquele espiral girando dentro da minha cabeça, deixando os pensamentos passar, sem dar importância para os pensamentos. Isso faz todo sentido, porque aqueles pensamentos todos que estão ali parecendo uns monstros, né, dentro da nossa cabeça, que vão gerando culpa, que vão gerando essa confusão, essa limpeza que a gente vai fazendo interna já vai diminuindo essas sensações. Então, e aí depois é esse olhar, né? Perceber sempre da nossa atenção na garganta umbigo, que é o nosso campo emocional, perceber as emoções que estão ali e, de alguma forma, ir trabalhando isso. Eu não sei como é que está meu horário. Ô, Pedro, tá ainda dentro da... Então, eu estava aqui ouvindo, prestando atenção e me lembrei de uma analogia à tua história do carro e do condutor, né? Sim. Seria, então, a nossa mente, né? Consciente e subconsciente. A nossa mente consciente, ela está assim cheia de pensamentos, né? Então ela comanda e o subconsciente ele é o carro ali. Na verdade, o subconsciente é ele que comanda tudo, que ele é o condutor e a mente é o carro, quem está ali o carro, né? Então tem uma hora que a mente ela pensa que ela não precisa mais do condutor, que é o subconsciente. E ela faz o que ela quiser. Só que o subconsciente, ele é ligado ao nosso coração. E o nosso coração, ele tem uma conexão direta com a consciência cósmica, com esse além desse corpo físico, né? Então, o momento que a gente começa a deixar os pensamentos dirigir a vida da gente, ele vai bater, o carro vai bater. O momento que a gente mandar um comando bom, né, para aquele subconsciente, que é o que comanda todo o nosso corpo, a nossa vida muda. E essa conexão do subconsciente com o nosso coração é que nos une e nos faz ser esse ser além desse corpo, né? Então, ter essa consciência assim, do que a gente bota para dentro dos nossos pensamentos, né? É muito importante, porque é ele que vai. O subconsciente, ele é como fosse uma câmera e as fotos, né? A nossa mente, os pensamentos, é só a câmera. A foto que vai sair vai ser o que a gente vai mandar para dentro da câmera, né? Então, é muito importante, assim, a gente ter essa ideia, né? De respirar, de ver o que a gente está pensando, de acalmar, né? De acalmar, e o que a gente está... Qual é o nosso pensamento que está causando uma vibração nessa alma, nesse corpo, nesse coração, né? Isso faz toda a diferença, como tu está dizendo agora, é muito importante. Por isso que o que a Pedra fala é muito importante. Porque a gente está sempre com um turbilhão de pensamentos, né? Que estão nos guiando, né? Nos guiando. E a gente vai andando meio torto por aí. Quando a gente... O que acontece muitas vezes, assim, que eu percebo, é que a gente vive num mundo de muita abstração, né? Muita distração. Então, nós estamos, assim... Porque o mundo externo, ele muitas vezes ele se torna mais interessante do que o nosso mundo interno. Quando eu olho para o meu mundo interno, o que é que eu encontro aqui dentro? Quais são os atrativos? Quais são que coisas que eu faço, ou que eu quero fazer, ou que eu lembro, que são
que me preenchem, que me trazem essa felicidade, que me trazem essa alegria, sabe? Então, muitas vezes o que acontece? As pessoas olham para o seu mundo interno e encontram o quê? Frustração, raiva, uma sensação de menos-valia, sensação de que não vale nada. Aí, esse mundo interno não se torna interessante. É o que está acontecendo muito. Olha para dentro, para o seu interior e olha, puta, que porcaria que eu sou, sabe? Se desvaloriza. E aí o mundo externo se torna muito mais atrativo do que esse mundo interno. Então, essa alma, né, que está aqui alimentando o meu corpo, esse campo, o campo de energia, né, também que se usa muito, esse campo de energia, ele não está só aqui, né, ele só está aqui dando essa orientada para que a gente viva melhor, ou essa alma que traz essa alegria, né, porque a alma é a eletricidade do nosso corpo. E quando essa alma não encontra mais alegria dentro de si, não encontra mais atrativo, ela se dispersa e vai para determinados mundos onde foram mais atraentes, ou determinados mundos onde a gente ainda está perdido no universo, que não conseguiram nem nascer, né? Então, esses fragmentos de alma, né? Aí começa a ficar um vazio interno. Aí a gente começa a olhar para dentro e começa a sentir aquele vazio. Então, o que é que me resta? Olhar para os outros, olhar para fora, olhar para as vitrines, ver o que é que me chama atenção de belo. E aí vai atrás, só que aí tu olha uma coisa bonita, né? Um aparelho, um vestido, um carro, e tu não tem condição de comprar. Aí vem aquela sensação de frustração, aumenta mais ainda esse vazio, e essa sensação de frustração traz uma raiva da gente mesma. Que porcaria que eu sou, que não consigo nem dinheiro para comprar o mínimo, né? Uma comida, uma coisa que está acontecendo hoje, né? A maioria das pessoas querem comer e não tem dinheiro para comer, né? Então, essa frustração que acontece, né? E misturado com essas duas consciências que a gente tem, né, no nosso interior, o nosso subconsciente e a nossa consciência, então isso faz com que a gente se frustre, vem uma sensação muito grande de frustração. E essa raiva da gente, quando eu sinto raiva de mim mesmo, o que é que eu vou fazer? Eu vou querer me machucar, vou atrair para mim muitas coisas ruins, porque eu tenho raiva de mim, eu tenho ódio de mim. Então, eu vou querer me vingar de mim mesmo. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer nesse sentido é começar a ver que sair dessa história, dessa personagem, e lembrar que em mim existe Deus. Conectar com esse Deus interno, que é a espiritualidade, né, que a gente fala. Então, saber que em nós tem essa partícula divina no nosso coração. Por isso, acessar o coração e fazer contato com o nosso coração é tão importante. Porque é como o budismo, eles dizem assim, que são três mentes. Uma mente, né, que está no racional, uma mente que está no nosso coração e uma mente que é sinestésica. Então, no momento em que... Por isso que é tão importante o sentir, porque o que liga, que faz a gente sair da mente racional para acessar essa mente e coração, que vem a intuição, a percepção, todos esses componentes, né, que nos fazem feliz, é a sinestésica, é o sentir. Então, no momento que a gente começa a olhar dessa forma, que está perturbado o campo, bota a atenção no coração, sabe? Para, respira e traz atenção para o coração. Por isso que a meditação é tão importante.
porque ela trabalha essa respiração, que faz esse contato interno com o corpo, ela traz ar para o corpo, ela alimenta o corpo desse, né, desse prana, dessa natureza, ela traz toda essa força das árvores, da natureza, para o nosso corpo. E, ao mesmo tempo, a gente alimenta essa natureza com o nosso gás carbônico. Então faz essa troca. Então, quando nós fazemos essa troca, né, a gente começa a se sentir melhor, porque a gente começa a ver que a gente está contribuindo com a natureza, contribuindo com o mundo externo. Porque muitas vezes as pessoas dizem, eu vou doar alguma coisa para alguém porque ele precisa. Quem precisa doar, quem alimenta... Quando eu dou alguma coisa para alguém, eu estou me alimentando. A gente pensa que está alimentando o outro, que está ajudando o outro. Não, a gente está ajudando a gente mesmo. Porque a gente começa a ficar feliz porque se sente útil. E a gente veio para cá para ser útil para a Terra. E nós chegamos aqui e esquecemos disso. Então a gente começa a querer só se alimentar, só se alimentar. Mas não troca. Então a gente precisa fazer essa troca. Nós estamos num momento onde essa troca é fundamental. Então não esperem que o Brasil mude para a gente conseguir sair desse caos. Saia do seu caos interno. Comece a fazer trocas. Comece a fazer doações. Comece a rezar. Comece a ver de que maneira que você pode sair dessa confusão interna para poder... Porque senão o que acontece? Quando tem essa frustração, essa briga, essa revolta, esse ódio alimentado dentro de mim, eu vou buscar canais similares que eu vou me interrelacionar. Mesmo que aqui, quando eu estou acordado, eu digo, não estou me movimentando nisso, mas eu durmo e vou para esses canais. Então, aquilo que eu estou vivendo interno é aquilo que eu vou estar compactuando externamente. Então é bem importante assim, que a gente comece a olhar, né, e experimentar, viver essa troca, né, para conseguir se sentir mais feliz, se sentir mais merecedor de receber ajuda, mais merecedor de conseguir ser feliz, porque a felicidade ela não está externa, ela está interna. Dalai Lama, ele tem, né, hoje, nesse Mindfulness, né, que ele trabalha, que tem sido tão útil, né, para a Terra, para nós todos, né, que ele diz assim, a gente precisa ativar o nosso estado de compaixão, porque a compaixão ela traz a bondade, ela gera, né, a bondade genuína. E a bondade genuína traz, a compaixão gera a bondade amorosa e a bondade amorosa traz felicidade genuína. Então, é como se fosse um conjuntinho que a gente vai... Se a gente começa a olhar para isso, a gente começa a ver... Viu uma pessoa que está precisando de ajuda, entra num estado de compaixão, não precisa ir lá e ficar se deitando, né? Não, olha para a pessoa e se sente por alguns segundos no lugar dela. No momento que você se sente por alguns segundos no lugar dela, o seu campo amoroso, né, faz essa doação de energia para ela. E essa doação de energia para ela traz esse estado interno de amplitude do campo e você começa a se sentir feliz porque de alguma forma ajudou. Agora, se ajudou ou não, aí não precisa ficar sabendo, ir lá bater na pessoa e dizer, ei, eu te ajudei? Não, não precisa. O importante é que você doou essa energia e essa energia lhe trouxe felicidade. Porque se nós somos um no todo, e esse todo está nesse um, então tudo que eu fizer para mim, eu vou estar fazendo para o todo. E tudo que eu vou estar
produzindo, né, emanando para o todo, eu vou estar fazendo para mim. Então, no momento que eu começo a trabalhar dessa forma, é como se fosse fazendo uma evolução energética, né? E a gente vai saindo desse caos de achar que a gente não faz nada, de que a gente é uma porcaria, que a gente não vale nada, essa desvalorização interna. Lembrar que como que eu não valho nada se eu tenho Deus em mim, no meu coração? Uma partícula de Deus está no meu coração, que é o que me faz viver. Então, é preciso que a gente lembre disso e comece a se valorizar, a se dar valor para que a gente consiga realmente encontrar essa felicidade interna. Como é que eu estou de tempo? Ô, Pedra, ai, maravilhoso. A Bia quer comentar uma coisa, depois eu quero comentar uma coisa. Tem vários comentários lindos aqui. Tem o Fabiano Correia que falou: bravo, o que a mão direita dá, a mão esquerda não precisa. Sim. Quem falou que juntos somos um, vibramos na cura dessa humanidade, pela cura do planeta. Ô, Pedra, esse assunto que a gente fala aqui é muito importante, porque a gente tem essa tendência a nos desligarmos, né, do nosso Sim. ser, que realmente é o que é mais importante que aparece aqui fisicamente, né? Por isso que a gente começou a fazer a live e continua durante 1 ano e meio fazendo, porque a gente vê que é importante estar compartilhando o conhecimento que a gente dos chás, enfim, que a gente falava mais no início, e principalmente agora em chamando pessoas como tu, pessoas que têm muito conhecimento para poder dividir com todo mundo, né? Porque essa é a intenção de todos, né? A gente poder compartilhar um pouquinho do que a gente sabe com o outro. Tanto que eu sempre falo agora, uma frase que me veio, que deve ser de algum pensador que realmente eu não lembro o nome, mas me veio que ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar, e ninguém sabe tanto que aprender mais um pouco, né? Então, Sim. esse é o intuito da live e de estar aqui compartilhando, né, esses conhecimentos com todo mundo. Porque o que que acontece? Ai, tem tanta coisa que veio agora na mente, mas eu vou fazer esse comentário da Bia. Né, Pedro, o autoconhecimento, ele é tudo. Então, você investe no seu autoconhecimento. E depois a experiência é que gera valor. Então, você vai gerar um valor na sua vida e vai gerar o valor na vida das outras pessoas. Esse é o principal motivo da existência nesse planeta. Então, o que você vai escolher, qual vai ser a tua missão de vida, ela é importante para você, como ser humano, entender que somos sim poderosos e para o bem. E aí a gente gera valor para nós, para nossa vida, e a gente gera valor para as outras pessoas. Então, assim, é muito interessante porque porque eu estava estudando esses dias e veio, por que que nós temos tendências a procrastinar? Por que nós temos tendência a pensamentos chatos? Porque nós temos uma divisão, né? É o cérebro como é que chama? Trino. Então, assim, a gente tem 3 divisões dentro do cérebro. A primeira, a divisão, que é a divisão do cérebro reptiliano, lá nos tempos dos primórdios, a gente precisava, para se defender, para conseguir sobreviver, a gente precisava assim, de ficar ali atento, o medo, a observação e tal. E aí com esse cérebro reptiliano, ele é aquele cérebro que vai pegando coisas e pensamentos que não tem um pensamento desenvolvido, porque ele precisa, o momento dele é assim, observar, alguém tá falando mal de mim, eu preciso me defender, eu tenho que reagir, reação, eu tenho que né? fazer não sei o quê. Agora tem que ser agora, mas o mais importante não é agora, é o mais urgente, é o que vai assegurar minha sobrevivência. E aí, quando a gente começa a se autoconhecer, a fazer práticas diárias de respiração na natureza, meditação, fazer bem para as pessoas, a gente vai desenvolver o autoconhecimento, né? A gente vai, então, com o autoconhecimento, a gente está trabalhando com a nossa mente, então, do córtex, né, cerebral, né, o córtex. E aí, quando a gente começa com todo esse desenvolvimento de pessoal que a nossa sábia Pedra coloca muito bem aqui para nós. Essa conexão conosco, fazer o bem para as pessoas, cuidar do ambiente, cuidar de nós, cuidar dessa casa. A gente vai e desenvolve o nosso cérebro límbico, então, que é o cérebro das emoções, do amor, né, dessa consciência. E não tem como a gente saber lidar com as emoções. Saber lidar com as emoções. E só conseguimos fazer isso com observação, autoobservação. Por isso que é importante. A gente pega aquele
Ah, veio de novo. O que que ele está me trazendo de bom? Não está, então não me serve mais. Por isso que o que a gente está falando é muito importante, a gente saber identificar que a gente vive no mundo das situações, né? Que nos tiram muito para fora da gente. A gente conseguindo identificar isso, a gente consegue, então, começar a aplicar isso que tu tem nos falado muito, né, Pedro? De nos reconectarmos conosco e voltar, né? O nosso espírito mais para dentro e conseguir, então, identificar essas emoções que a gente precisa estar diariamente fazendo isso. É como se fosse assim, a gente tem que tomar banho, tem que escovar os dentes, mas a gente também tem que fazer a limpeza a nossa limpeza sutil todos os dias, porque você não vai acumulando, acumulando, não consegue mais, né? Sim. Isso é bem importante, assim, porque eu vejo, assim, que tem, desde que eu comecei a trabalhar, né, eu percebo que nós precisamos trabalhar, porque eu olho assim, digamos assim, que eu olho para a minha sala, tá? Então, tem os móveis, tem as coisas, né? Mas tem um vazio, né? A mesma coisa que eu vou na rua, aí eu olho para o alto, né? Tem as árvores, tem as casas, tem os prédios, mas depois tem um vazio, né? Entre as casas, entre as árvores, entre as pessoas, tem um vazio. O que é que existe nesse vazio? Né? Se nada se perde, nada se cria, né? Tudo se transforma. O que é que se transforma nesse vazio? Então eu começo a observar, né, dentro desses estudos que eu fui fazendo, assim que eu, né, nesse tempo, eu começo a observar que nesse vazio tem também esses seres, né, pessoas das nossas relações, ou pessoas que não são das nossas relações, mas que estão aqui. Tem tudo isso que está ao redor, que está nesse etéreo. Então, por isso é tão importante essa limpeza de campo, né, Linha? Porque eu tenho um corpo, mas esse corpo tem um campo de energia que alimenta esse corpo, que faz o corpo viver. Então, limpar esse campo de energia ajuda o corpo a ter mais força para viver. Então, eu digo assim, a gente tem determinados hábitos que são peculiares na nossa vida, né? E esses hábitos a gente se mantém. Então, assim, por que não incluir nesses hábitos uma limpeza de campo de energia? E essa limpeza de campo de energia, para mim, eu sinto assim, dentro dessa proposta que eu tenho trazendo, ela é bem fácil. É aquela parada, aquela respiração, aquele contato interno, aquele olhar para aquilo que tu vai fazer no dia. Isso tu pode fazer quando está indo para o trabalho, isso quando tá tomando café, né? Porque dentro dessa proposta, a meditação, ela não precisa tu ficar ali uma hora parada meditando. Tu medita quando está caminhando, tu medita quando está trabalhando, tu medita quando está comendo. A nossa vida é uma grande meditação, só que a gente não aprendeu isso. Então, a gente precisa aprender a meditar caminhando, a meditar, estar sentado em algum lugar esperando alguém ou alguma coisa. Para um pouquinho, medita, não precisa fechar os olhos, nem precisa, é só olhar para dentro. Então, isso é fundamental para a nossa saúde, porque faz essa limpeza, assim, é como se esse olhar é como se fosse um banho que a gente está dando na gente mesmo, internamente e fora, né? Passa uma onda girando ao nosso redor, movimenta essa energia que está ao nosso redor, porque aí a gente começa a ativar esse nosso ser interno, ter mais espaço para que esse ser possa nos dirigir. E é muito interessante assim, o que a Pavitri fala, né, sobre essa mente reptílica, porque o que acontece é assim, ó, muitos de nós mesmo com todos os nossos estudos, com a nossa vida, a gente ainda tem essa mente reptílica em nós, né? E o que acontece é que muitos de nós, né, ainda estamos como se estivéssemos rastejando,
né? Ainda estamos rastejando que nem um réptil. Não conseguimos levantar ainda. Aí estamos ali rastejando e, de repente, cai uma árvore na nossa frente, que são as situações problemas, né? Aí, quando cai aquela árvore, ou quando vem aquele sofrimento, aquele problema, então eu não consigo mais rastejar. Porque eu tenho aquela árvore que está caída ali na minha frente que eu não consigo ultrapassar. Então, eu vou tentar encontrar soluções para sair, né? Para conseguir sair daquela situação. Quando eu começo a encontrar soluções, buscar soluções, então, de repente, não consigo e vem aquele sofrimento, aí aquela hora que as pessoas olham assim para o alto e dizem, Deus, me ajuda. Eu preciso sair desse sofrimento, eu preciso ultrapassar isso. Por favor, me ajuda. Aí, nesse momento, é como se o teu campo se eleva e tu consegue sair daquele estado da mente reptílica. Tu consegue entrar nessa mente, né, desse nosso, né, essa nossa consciência. Ainda não é a consciência plena, mas é a consciência do subconsciente. Então, tu entra nesse espaço de abertura. Deus, me ajuda. E tu te abre para que possa receber essa ajuda de Deus. Aí tu sai da mente reptílica e tu começa a ver possibilidades além de ti. Eu acho isso lindo, porque é a forma que a gente tem para justificar tudo isso que a gente sofre. O sofrimento não é à toa. O sofrimento é uma chamada de atenção para que a gente volte à nossa origem, esse estado de Deus. Um estado de Deus que é infinito, que é um campo de infinitas possibilidades. Eu acho lindo isso. Existe um campo de infinitas possibilidades que está ligado diretamente com a nossa alma. E a gente não acessa esse campo de infinitas possibilidades porque a gente não consegue acessar essa alma. A gente está nesse estado rastejante. Então, o que é que acontece? Quando eu começo a olhar a fazer contato com a nossa alma, que é a nossa eletricidade, que é a nossa força, que é a nossa alegria, então eu começo a ter essa esperança, né? Esperança que abre essa porta para acessar esse campo das infinitas possibilidades. Então, desse campo das infinitas possibilidades, que é essa grande alma, tem esses seres que estão lá, né, recebendo todas essas mensagens e mandando esses pacotes diariamente para nós, pacotes que são quantas de energia, e de lá só existe uma palavra que vem de lá, que é sim. Então eu digo, eu sou uma porcaria, eu mereço sofrer porque eu não valho nada. Aí, lá do campo das infinitas possibilidades, vem sim. E aí tu traz, né? Tu traz esse sofrimento, começa a te danar todo. Então, começar a olhar esse pensamento e começar a ver o que nós estamos emanando de pedido para esse campo das infinitas possibilidades. O que é que eu quero? Por isso, essa vontade é tão importante, porque a vontade traz o espírito de volta. Todos os dias de manhã, olhar para si mesmo e perguntar: o que é que eu quero? O que é que eu quero para esse dia? O que é que eu quero viver? Qual é a minha vontade hoje? O que é que eu tenho vontade de fazer que eu acho que eu não consigo fazer? O que é que eu nasci que desde criança eu tinha vontade de fazer e acho que eu não consigo fazer? Então, trazer essa vontade, porque a vontade traz o espírito de volta. E quando o espírito volta, ele alimenta o corpo e dá força para a gente realizar o que tem que realizar. Sai dessas emoções de lamúria, de sofrimento, de pobre coitado, de desvalia, de medo, de raiva. Porque quando eu estou nesse medo, nessa raiva, eu estou ainda nessa mente reptílica.
Eu estou ainda rastejando na Terra. Então, no momento que eu começo a trazer o que é que eu acredito que eu sou? Ah, eu acredito que eu sou uma droga. Eu acredito que eu sou nada. Nada a gente é mesmo, né? Mas tudo bem. Nesse nada que eu estou falando, tá? Então, assim, então, no momento que eu digo, eu sou uma droga mesmo, eu sou uma porcaria, não falo nada. Então, nesse momento, o que é que eu estou imprimindo em mim? Eu estou imprimindo que esse ser que habita em mim é isso que eu estou acreditando. Então, no momento que eu imprimo isso, que força tem esse ser na minha vida? O que é que eu posso esperar desse campo das infinitas possibilidades? Né? Então, vamos mandar todos os dias, diariamente, mensagem para esse campo. Eu quero ser feliz. Eu quero ser abundância. Eu quero ter abundância de vida. Eu quero ter saúde. Eu quero ser felicidade. Eu quero ser alegria. Porque isso ativa esse estado interno. E aí, lá do campo das infinitas possibilidades, que é esse campo geral, que está ligado com a minha alma, vem essa mensagem. Sim! E aí, lá desse aéreo, né, desse etéreo, vem pacotes. Né? Pacotes com quantas de energia que vem diariamente, que cai diariamente sobre a nossa cabeça, e que às vezes a gente, ui, que coisa, que é isso está caindo, que coisa na minha cabeça, né? Esses quantos de energia, eles vêm assim como se fossem pacotes que vêm tanto positivo como negativo, que para nós é positivo e negativo. Para a natureza, para o universo, esse negativo também é positivo, porque é o que dá condição de nos chamar a atenção para aquilo que a gente tem que viver, para o nosso verdadeiro propósito. Então, no momento que a gente começa a olhar dessa forma, a gente não começa mais a se lamentar da vida com as coisas que nos acontecem. A gente começa a olhar de si, o que é que isso está me chamando a atenção? O que é que eu preciso acessar de maravilhoso na minha vida que eu não estou conseguindo acessar? E aí vai parar e vai olhar. O que é que eu acredito que eu sou? E o que é que eu quero ser? Eu quero ser felicidade, eu quero ser... São 99 atributos divinos que estão à nossa disposição diariamente e a gente não acessa muitas vezes nenhum, fica só nessa lamentação. Então, sair desse muro da lamentação e entrar nesse campo de possibilidades. Que aí, nesse campo de possibilidades, eu ativo toda essa vontade de ser. E quando eu entro nesse estado de ser, o ser me traz aquilo que eu preciso para desenvolver o meu propósito. Para poder estar vivendo dentro do potencial que eu trouxe. Porque esse potencial que eu trouxe para realizar, ele trouxe ferramentas. E essas ferramentas vão trabalhar consciente ou inconsciente. Aí, se as ferramentas trabalham de uma forma inconsciente, e eu ali tentando trancar as ferramentas, o que é que eu vou produzir na minha vida? Vou produzir dor, vou produzir doença, vou produzir bloqueios das diversas áreas. Então, no momento que eu começo a olhar dessa forma, que vem alguma dificuldade, eu olho assim, o que é que as minhas ferramentas querem trabalhar que eu não estou permitindo? Quais foram as ferramentas que eu trouxe para trabalhar aqui nessa terra? E aí começam a permitir que esse campo das possibilidades, das infinitas possibilidades, possa me trazer, através de sonhos, através de pensamentos, através de intuições, através de vontades, aquilo que eu tenho para realizar e que eu não estou realizando. Para que meu potencial verdadeiro possa se manifestar nessa terra e eu possa me sentir útil, me sentir grande, me sentir feliz.
Pedra querida, isso que tu tá falando é tão importante, porque a gente, eu falo a gente porque eu e muitas pessoas estão sempre procurando um propósito, né? Sim, Às vezes, não interessa a idade que tem, a gente está sempre procurando um propósito, o nosso motivo de estar aqui, né? Que a gente se perde nessas distrações diárias. E isso que tu tá falando é tão importante, tu é tão maravilhosa. Fazer milhões nós de somos. lives e a gente vai fazer se tu aceitar, porque o assunto ele é de extrema importância para a gente tá vivendo mesmo, né? Porque muitos de nós estamos sobrevivendo, né? A Sim, gente não consegue estar realmente vivendo o nosso propósito, nossa motivação, nosso talento. E essas dicas que tu deu é muito importante, porque são simples. É uma técnica, né, que a gente vai conseguindo, se a gente fizer todos os dias e se acostumar a fazer todos os dias, a gente vai conseguir fazer facilmente, né? Uma hora, né? sim. E não vai, é um treino, né? Então, Se torna, e a gente que está se torna infelizmente. natural, né? E se a gente É, faz todos os dias por um longo tempo, aquilo se torna exatamente. natural. Voltar ao nosso estado Uhum. natural. Sim. A gente, infelizmente, agora a Vitor depois vai falar alguma coisa. Infelizmente, a gente tem que terminar, Pedro. Se tu Sim, quiseres sim. falar mais alguma coisa que tu acha de extrema importância. E depois que tu finalizar, a gente faz o sorteio, então, com o pessoal. E fica É, sempre o convite para próximas lives, que tu sabe? Tu é tá super bom. Uhum. convidada. Então, assim, eu agradeço muito, assim, para mim, é aquilo que a gente falou, né? Essa oportunidade de estar aqui expressando, né, algo da minha vida, é, deve contribuir com outras pessoas, mas contribui principalmente comigo, assim, porque me faz feliz. Então, agradecer muito, assim, para ti, assim, Bianca, assim, todo o carinho, assim, todo o amor que eu tenho por ti. É como eu estou na idade assim de avó, né? Então assim é como neta, como né, uma filha, né? E, e dizer assim que continuem fazendo porque é muito bom assim tá trazendo essa contribuição, né? Esse banho, né, da manhã. Então só te agradecer e desejar assim toda a felicidade assim para tua vida. Para nós. E tu assim, Pavitri, né? Te conheci através da Bianca, né? E é uma alegria, assim, estar contigo, te ver, assim, toda a tua caminhada, né? E deixar esse rezo, assim, por esse espaço, né? De grãos, né? Então, te desejar, assim, né? Deixar esse rezo, assim, do meu coração por muita abundância, por muita, né, por felicidade, assim, que possas realizar bem, assim, tudo aquilo que tens vontade de realizar. Então, agradecer muito vocês e agradecer a TV Vento Sul, né, também por essa oportunidade e agradecer todas as pessoas que estão nos acompanhando e espero que essas palavras assim tenham servido, né, de algum pinguinho, né, de bálsamo, né, para as vidas delas. Então, só agradecimentos. Então, agradecer a tudo, a todos, né? Nossa, Agradecer ao Grande Espírito, à Mãe Terra e pedir, assim, muitas bênçãos, assim, para todos. Uhum. maravilhosa, 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 maravilhosa. A gente está tão feliz aqui, foi poder, a gente está aqui a felicidade é tão grande que meu corpo está minha alma tá quase saindo do meu corpo. Estar contigo é uma meditação assim, a cada segundo. Eu agradeço muito porque tu trouxeste uma coisa muito importante, que é assim, por que que a gente não consegue a tal tão esperada felicidade? Uhum. O sucesso, aquilo tudo que a gente veio buscar nessa terra, porque a gente fica nas distrações. As Uhum. distrações que são urgentes e nem tão importantes. E as coisas são importantes, que às vezes não são tão urgentes, porque a gente não coloca como urgente, a gente esquece e se distrai. Então, Sim, essa conexão com a gente, com a nossa alma, com o nosso ser, com o nosso coração, com o nosso pensamento, ele é muito importante. E isso é o bálsamo. E é isso que nos faz todos os dias acordar, 4, 5, a hora que for, e acordar com alegria, não assim, ó, ai, mais um dia de novo. Ah, não. Vai acordar feliz, por quê? Porque o seu dia vai ser maravilhoso novamente. Porque você
é poderosa. E você vai com o poderoso e vai fazer esse dia ficar maravilhoso. Porque se o dia estiver cinzento, você vai olhar, nossa, olha que maravilhoso, eu posso ler um livro bom. Você não vai dizer, ah, não, que dia cinzento, ó céus, Bota a que culpa no dia. horror, que tristeza, meu Deus, choveu, ai, mas que merda, que horror. Você dizer, não, ó, que bom, vai ter água para molhar as plantas, vai regar nosso rio, né? Tanta coisa maravilhosa. Então, você direciona o seu dia para ficar maravilhoso ou para ficar uma bosta. Agradeço a todos, a todas, a todos que estão conosco hoje aqui. Olha, sem palavras para todos que contribuíram, né? Todos e todos. Tem várias pessoas Tem falando muitas coisas pessoas agradecendo aqui pela lindas. live, Pedra, pelas Nossa, palavras, que foram Pedra, realmente muito importantes. Muito, demais. muito, muito. E para pegar esse gancho, então assim, a gente tem que se enamorar todos os dias. Cuidar de si é se amar. O amor cura. Então, Dia dos Namorados é uma data que faz a gente lembrar um pouco isso. Então, você pode ter uma companheira, um companheiro ou não, né? Nesse momento, por algum Mas motivo. tem que ser contigo você primeiro. não está com alguém, outra pessoa, mas você está com você. Então, nesse sentido, a live, a nossa, a Hora do Chá, eu, Pavitri, a Bia, estamos então, pensamos essa semana com muita alegria, pensa assim, por que não fazer uma xícara maravilhosa e sortear Parecida. para as pessoas tomarem seu chazinho juntos ou junto com você mesmo, né, ou mesma, pensando nas coisas boas e lembrando os conhecimentos que estão aprendendo aqui, que a gente está, né, trocando com vocês. Então, a gente vai sortear 2 xícaras, que vai ser um sorteio só, porque a pessoa vai ganhar 2 xícaras. Se ela não tiver um namorado ou uma namorada nesse momento, ela vai usar para ela a xícara porque ela se ama, né? Ou vai oferecer para alguém quando vier passear na sua casa, que ela queira que seja muito caro para ela, muito importante. Você, não, essa xícara, porque eu te amo como ser humano, então você vai tomar um chá comigo, ou um cafezinho, o que você quiser na xícara. Então, vão ser 2 xícaras, né? Aqui vai estar escrito a hora do chá, uma frase bem bonita dos Dias dos Namorados. E aqui, quem nos patrocina, que é a loja Flor do Grão, a TV Vende Sul, que é a nossa colaboradora, é nossa, não é patrocinadora, mas é nossa, como a gente chama? É nossa parceira, né? Que, inclusive, o projeto Identidade Cultural existe por causa da TV Vendo Sul, agradecendo ao Fábio, né? Nunca podemos esquecer. Então, ele teve essa ideia genial de fazer esse projeto, onde muitas pessoas estão sendo beneficiadas, né? Exatamente, elas estão sendo beneficiadas de várias formas, porque, como diz a Pedra, quando eu dou, o primeiro beneficiado sou eu. É só isso que a gente tem que pensar. A gente vai fazer o sorteio hoje? Vamos, então. Agora, rapidinho, a gente aqui pelo computador, eu não estou conseguindo ver quem está falando alguma coisa, mas, ó, tem muita gente maravilhosa aqui. Então, quem falar, a gente vai fazer as 5 pessoas. 5 pessoas, 5 primeiras pessoas, e que falar, eu quero, vai estar concorrendo. A gente vai concorrer. Só que agora a gente vai ter que cuidar aqui, porque, como a gente já está conseguindo ver pelo celular, ajudar vocês aqui pra gente não perder. Então, tá, vou contar até 3. 1, 2, dois, 3. Eu quero, hein, gente? Eu quero essa xícara maravilhosa para tomar chá, para tomar água, para lembrar da gente. Ó, eu quero Mariana, Piumal, como é que é? Pimalqui, ó. Renata Forte, eu quero. Ó, já tem 2 aqui, ó. Quem mais? Quem mais quer essa xícara maravilhosa? A Pedra quer, Pedra? Quero. Tá, Pedra, muito bem. Quem mais? Vamos lá, gente. 5. Já falta mais um só. Vamos lá, quem quer? Será que... eu também quero. Agora, quem? Fátima. Fechou, então. Ó, e Janilde. Janilde? Janilde. Então, mais uma pessoa. Então tá, pessoal. Agora a gente vai fazer um sorteio entre essas 6 pessoas que já falaram. Tá bom? Então, depois, como vocês vão conseguir essa xícara? Vão até a loja Flor do Grão, na Avenida Pequeno Príncipe 1864, e vão lá retirar o seu presente maravilhoso de Dia dos Namorados e namoradas, né? Que a gente se namora também sempre, todos os minutos. Vamos lá, Bia. Vamos. Minha querida. Tu tira, Pave, fecha o olho. Fecha o olho, aí vamos esquentar Pedro, aqui. você tá concorrendo, Pedro. Coração, coração. Ó, basta minutinho para a gente liberar a serotonina, pra gente liberar o amor universal. Foi. Ai, gente, até eu tô nervosa pra você ver aqui. Não acredito, Pedra!
Eu? Ah, isso eu achei lindo. Não foi, ó, gente, não foi boicote. Ó, temos todos os papeizinhos aqui, ó. Nossa, eu fico muito Então, feliz. parabéns a todos e a todas. Agradecemos. Desculpa passar tanto tempo, mas foi tão especial essa live. Lembrando que a gente só pode ser feliz agora e comigo mesmo. Pedra, muito obrigada pela tua Beijo. presença. Obrigada a todo mundo que participou, a todo mundo que está compartilhando, ajudando a compartilhar esse conhecimento. Obrigada, Pavi. Bom dia para todo mundo. Até quarta-feira que vem. Bom dia para todos. Um grande abraço. Que se sintam extremamente abençoados. Semana que vem, gente, Beijo, Pedro. falando sobre a saúde, o poder da mulher, tá? Com a Magali. Vai ser bem lindo essa live também. Com Bem ervas linda essa. medicinais e Conheço. a gente pode tratar nossa saúde como mulheres poderosas e homens que também têm a parte, né, feminina de ser. Até quarta-feira que vem. Beijo a todo mundo. Tchau, Beijo, gente. tchau. Tchau, querida. Obrigado a todos. Um abraço.